Amém. Temos um Deus que nos vê sempre. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Atos. Nesses mais de 12, 13 anos de ministério, eu tenho experimentado algo novo nesses últimos anos, e principalmente no ministério aqui na Cristã Evangélica Nova Vida, de testemunhos de pessoas que jamais entrariam em qualquer outra igreja, mas entraram aqui. E tem sido, nesses últimos dias, nesses últimos meses, tem sido comum ouvir isso para a glória do Senhor. E familiares, amigos, cônjuges, que tinham aversão a igrejas, dificuldades com igrejas, mas estão vindo para cá e têm se sentido bem aqui e de alguma forma têm escutado Deus aqui. Tenho pensado sobre isso e percebo que isso é obra do Senhor em nossas vidas e através de nós e em nós, quando nós exaltamos o quarto secreto e não exaltamos uma instituição. Quando nós não colocamos nenhum valor religioso acima do valor da cruz. E nós não nos comparamos com ninguém aqui e jamais vamos falar que igreja X ou Y é isso ou aquilo, mas nós sempre diremos que aqui é assim, independente de quem seja ou quem não seja. Na verdade, eu, como essas pessoas, eu estou muito cansado de crente. Eu estou muito cansado de pastor. Eu estou exausto de igreja. Eu não aguento mais ouvir algumas músicas de crente. Quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. Isso para mim é insuportável. Pastores que pregam como se fossem donos do rebanho. Esses dias eu estava num local e estava num dentista e chegou um outro pastor que era conhecido do dentista. E ele disse, ele também é pastor, e apontou para mim, me deu um calafrio. Sério, um negócio estranho, porque eu já tinha ouvido ele na recepção, e ele na recepção todo mundo já sabia que ele era pastor. E quando ele disse, ele também é pastor, e o cara olhou para mim no intuito de falar alguma coisa, me deu um calafrio, porque eu não quero conversar com esse cara. Eu não aguento mais esses estereótipos. Cansado dessas estruturas. Eu acho que assim como você está cansado desses movimentos evangélicos, eu também. Eu também. Eu só não estou cansado de Cristo. Eu só não estou cansado da igreja de Jesus. Eu só não estou cansado dos cânticos que adoram o seu nome. Eu só não estou cansado da sua palavra que é perene. Eu só não estou cansado de irmãos, mas eu estou cansado de todas essas estruturas que se tornou uma religião pesada, carregada, opressora e tem dilacerado vidas e dilacerado pessoas. E o curioso é que ao preparar esta mensagem durante a semana, eu tive várias conversas relacionadas a isso. O fundador das igrejas, chamado Paulo, ele teve a experiência da sua conversão, e eu tiro os princípios, alguns princípios desse momento da sua conversão, como bases para a igreja que deve ser, como fundamentos que a igreja deve possuir. E na experiência que Paulo teve aqui com Cristo, na sua conversão, eu vejo que são princípios e valores que ele ensina em todas as igrejas às quais ele abre e das quais ele se torna pastor e bispo. Vamos ler até o versículo 25, Atos capítulo 9. Que princípios são esses? E o que é que Deus tem para dizer para a gente cansada? O que é que o Senhor tem para dizer para pessoas que estão cansadas da religião e estão com saudade do quarto secreto? Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco,
a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho com C maiúsculo, que eram do Evangelho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Essa era a proposta de Paulo. Saindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus deu uma visão ao Saulo nesses 3 dias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e que para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tornaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Oremos. Senhor, pela tua graça e amor, fale conosco. Nós queremos tanto ouvir o Senhor nesta noite. Precisamos, o nosso coração, a nossa alma anseia que o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, me use, me instrumentalize. Os meus lábios estão à tua disposição. E que os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para nos falar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é fato que as instituições, elas têm se desfragmentado, como já tenho compartilhado com alguns. Antigamente, em anos atrás, dizer que era da Igreja Batista, isso era uma referência. E nós enchíamos a boca, dizendo: eu sou da Igreja Batista. Presbiterianos da mesma forma, assembleanos do mesmo jeito. Diziam: eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da presbiteriana, eu sou da congregacional, eu sou da... enfim. Dizia-se o nome da instituição. A instituição muito honrada, exaltada, valorizada, prestigiada. As instituições ruíram. Começou um fenômeno dentro das igrejas que até então era estranha, chamado igrejas rachando. Pastores que brigavam entre si e homens que saíam com uma parte do rebanho, outra ficava, igreja dividia.
aquela que foi dividida, ela se subdivide, porque entre os líderes já houve outro embate, e pessoas saem com outro grupo fica, aquele outro grupo também divide, e há agora uma degradação, uma deformidade da instituição. Hoje dizer que é da Batista não significa muita coisa, porque vão perguntar qual Batista. Hoje dizer que é da cristã evangélica, as pessoas vão perguntar que igreja é essa? Aí a gente vai dizer parecido com a Batista. Mas a pergunta é qual delas? A gente está sem referência de instituições. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que no tempo moderno, o nome daquele que é líder sobre a igreja passa a assumir parte nas placas. Ministério fulano de tal. Para que o nome dele dê algum tipo de legitimidade ao trabalho. Aí os cristãos, eles não mais se identificam como presbiterianos, mas eu sou ovelha do pastor Cicrano. Eu sou da igreja do pastor Beltrano. E o pastor Beltrano, o nome, ele agora assumiu um papel mais preponderante do que a própria instituição. Porque a instituição caiu em descrédito. A instituição, ela dividiu. E o que divide não é de Deus. E agora, para sabermos qual das divisões é de Deus, surge o nome de uma pessoa dizendo, eu sou de Deus. Mas só que o outro também está dizendo que é de Deus. Então nós vamos competir entre nós dois para saber aonde Deus vai operar milagres, aonde a obra do Senhor vai acontecer, aonde o fogo vai cair, aonde as curas se realizarão, porque aonde isso mais estiver acontecendo, mais serão as evidências de que Deus está naquele lugar. Nome de pessoas são exaltadas. Quantas ovelhas tem na sua igreja? 2.000. E na sua? 100 pessoas. Qual dos dois nomes vai ser exaltado? Qual dos dois será convidado para pegar em conferências nacionais e internacionais? O pastor que possui a igreja com mais de 5.000 pessoas. O pastor que possui uma igreja com 50 pessoas, ele não é destacável e nem notável, mas o pastor que cresce. Vocês não imaginam o tanto de ligações e o tanto de assédios que eu sofro por ser pastor desta comunidade, só pelo fato de ter construído esse prédio. Convites para chás, para cafés, para um monte de coisa, porque eu construí isso aqui. E atribuem a mim esse papel de ter construído esse prédio. Mas quando nós olhamos nas entrelinhas dos convites, geralmente está associado a veios políticos e pessoas que têm interesses em relação à manipulação de igrejas para os seus próprios fins. Estou fora. Então o que fica? O que fica agora é que nomes que são exaltados, agora são pessoas que estão indo presos. Pessoas que estão respondendo judicialmente. Pessoas que caíram em adultério. Pessoas que fracassaram. Pessoas que curavam tudo e todos e agora estão enfermos. Pastores que têm poderes para curar todo mundo e que têm que entrar nos hospitais com um codinome, para que não seja divulgado que ele adoeceu. Porque isso vai ser uma péssima imagem na sua carreira de poderoso. Aparecem-se brigas na televisão, e quanto mais brigas, mais pastores aparecem denúncias um contra o outro, e fica aquela confusão, e quanto matar o outro, melhor. Mas nomes que estão perdendo o uso, nomes que estão perdendo o poder, e uma geração de crentes que está vivendo um período de decepção. Antes decepcionados com a instituição, agora passam a ficar decepcionados com seus líderes. E nós atravessamos um período urgente de voltarmos a uma reforma e um retorno ao Evangelho. Precisamos retornar a Cristo urgentemente. Precisamos redescobrir cruz. Precisamos redescobrir o caminho do Calvário. Precisamos redescobrir o poder do Evangelho. Nós precisamos de uma reforma. A igreja não precisa de avivamento. A igreja precisa de uma reforma. A igreja precisa ser redesenhada novamente porque ela se perdeu. A igreja enveredou-se por caminhos que não poderia ter ido.
Homens assumiram controle de igrejas e a multidão aprovou o projeto. Houve uma junção na história, onde há uma lacuna de crentes feridos, filhos de crentes desviados, filhos de pastores que não acreditam no Evangelho. E há uma geração de 100 igrejas. Por que a maior igreja hoje é dos desigrejados? Porque eles não acreditam mais na estrutura da igreja. E eu acho que eles têm toda a razão para isso. Porque se eu estivesse no lugar deles, eu também estaria assim. Até descobrir a nova vida. A minha palavra hoje não é para que jamais, porque eu não sabia quem de vocês estariam aqui, e eu jamais pregaria para quem quer que seja que estivesse aqui, eu jamais submeteria o púlpito a esse papel, mas jamais dizer que nós somos os certos no meio de uma geração que está errada. Mas o que nós vamos dizer é que nós estamos lutando para acertar. E esta igreja, enquanto o Senhor for conosco, pela sua bondade, a gente não vai desviar. Esse púlpito nunca estará disponível para qualquer político, seja ele quem for. Essa igreja não há espaço para nenhuma pessoa que tenha nenhuma cor e nenhuma bandeira política ou partidária. A igreja não dá as mãos com o governo. A igreja trabalha em favor do povo, em favor do povo, em favor do povo, mas jamais de mão dada com o governo. Nós não precisamos de lote. Nós não precisamos que governo nenhum resolva lote para a gente. A igreja ela não precisa estar num lugar irregular. Vamos para debaixo das palmeiras, vamos para debaixo das mangueiras, até o Senhor nos dar um local legalizado. Mas nós não ficaremos num local ilegal, precisando com o pires e nas portas de parlamentares, para que eles assumam um certo governo sobre a igreja, para que eles possam liberar de alguma forma ilegal uma área que a igreja está ocupando que não deveria. A igreja perdeu, a igreja se desviou, a igreja se corrompeu, a igreja se vendeu. Não pode. A igreja não se agacha para governo, é governo que se agacha para a igreja. A igreja é o único reservatório de verdade e de integridade na história da humanidade. E se a igreja perder o seu papel como essa reserva, nós somos o sal que tem que ser feito como pavimentação e carro passar por cima, porque o sal perdeu o sabor. Quais são os fundamentos da igreja que Cristo quer que nós tenhamos e jamais esqueçamos? Quem nos esforçamos para ser? Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de evangelho nós precisamos nos redescobrir? Eu acredito que é o evangelho da liberdade, é o evangelho da salvação, é o evangelho da libertação. E você pode juntar essas três palavras que dá certo. Liberta, salva, torna livre. Isso tudo é um processo único chamado redenção, chamado salvação. Agora, essa ideia de liberdade é que muitos se perdem na história, porque a liberdade que o Senhor nos dá é como se fosse um peixe num rio, gente. Nós descobrimos que nós tínhamos capacidade de sair do rio e andar pela floresta, sendo peixe. Porque a gente é livre e não vai ficar limitado só a esse mundinho. Aí o Senhor olha para o peixe e diz assim, não vai dar certo não. Mas eu vou, porque eu tenho um mundo para descobrir, eu tenho uma vida para viver. Sendo peixe, ele disse, então vai. Aí nós pulamos do rio e saímos pela floresta. E nós sabemos que fora desse rio o oxigênio é muito curto. E nós vamos nos bater e nos rebater atrás de vida e nós não mais encontraremos. Nós descobrimos local de morte. Já outras pessoas com algum poder nos capturou e nos colocou dentro de um aquário. Esses são os presos, aqueles que foram capturados. Esses aqui estão escravos, seja de pecado, seja de passado, seja de dor. Esses são escravos e escravizados. O que o poder redentor do Senhor faz? Retira os que estão escravizados e joga no rio. Tira aqueles que estão em locais de morte e volta para o rio. E a gente vai aprender que liberdade é estarmos no local do nosso habitat natural. O local do habitat natural do crente é o rio. É esse local onde o Senhor nos batiza,
É esse local onde o Senhor nos mergulha. É esse local onde o Senhor nos faz nadar, irmos muito longe, muito profundo, reproduzirmos, fazermos história, nos livrarmos de predadores, mas também sermos predadores. Aonde nós seremos livres, mas dentro do nosso habitat natural. Atenção, crentes, nós possuímos um habitat natural que o Senhor reservou para nós. Sairmos desse habitat natural, ir para o mundo é local de morte, e vai morrer. Sairmos desse rio que rega, vai causar morte. O apóstolo Paulo, ele não sabia disso. Paulo não tinha a menor ideia dessas verdades que eu estou falando. Essas verdades que nós já sabemos, e o impacto dessa liberdade, o impacto dessa redenção, o impacto dessa salvação na vida do Paulo, nós também chamamos de graça. Porque um homem que está respirando ódio, um homem que está caminhando para matar crentes, é um homem que 3 dias depois está sendo ameaçado de morte, porque agora está pregando o mesmo Redentor. Esse perseguidor que se torna empregador, esse inimigo que se torna indefensor, esse homem que era algoz, agora ele é defensor desta causa. Isso se chama graça. O Senhor poderia, se eu fosse Jesus e me encontrar com Paulo no caminho, a história não terminaria assim. Quando ele pergunta, quem és tu? E eu respondo, sou Jesus, eu quebrava os 2 joelhos dele. Pá! Quebrava os 2 joelhos dele. Ia triturando osso por osso. É porque eu sou gente boa. O caso é que eu não entendo de graça. Eu só vou entender da graça se eu entender esse texto, e esse texto ser a referência do meu viver. Por isso que eu não posso me tornar um líder que quebra joelhos. Eu tenho que me tornar um líder que ministra graça, porque a igreja, ela iniciou num processo chamado perdão. Graça sobre graça. O homem que era inimigo, ele foi visitado pelo Senhor na sua trajetória, e eu sou o Jesus a quem você persegue, e eu quero tornar você um grande pregador do Evangelho. Isso é perdão, isso é graça, isso é um Jesus que não briga conosco, porque seria completamente insano nós imaginarmos Jesus brigando com a gente. Porque se ele pensar em brigar conosco, ele já nos destrói. Imagine fazer alguma coisa. Se tocar num monte, ela fumega, imagine se ele toca na gente, se sobra alguma coisa. O Senhor não briga conosco, o Senhor nos ama. Nesse campo de graça e de perdão, a gente vai descobrindo, e eu convido vocês a refletirem em 3 alicerces de uma igreja saudável. Esses 3 alicerces da igreja saudável, esses 3 alicerces da igreja que nós devemos ser e pertencer. É uma igreja que tem novas regras. É uma igreja que tem regra. E as regras eram diferentes das regras que nós vivíamos. Essas regras incluem chão, e essas regras incluem escuridão. Regra chão é a regra que faz com que o homem se quebre diante daquele que de fato é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A regra mudou, amigo. A sua caminhada imponente, a sua caminhada cheia de si, a sua caminhada que vai matar, ela é destruída com uma nova regra. A regra que eu tenho para você é a regra do chão. Uma igreja verdadeira, crentes verdadeiros, eles não podem iniciar a sua trajetória que não seja a partir do chão. Nenhum crente começa no topo. Todo crente começa no chão. Todo cristão, ele começa batendo no peito, dizendo, ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Deus nunca fará uma boa escolha com nenhum de nós. Deus sempre fez uma péssima escolha, mas fez a péssima escolha para tornar-nos uma pessoa que glorifica o seu nome. Não há ninguém que faça o queixo de Deus cair. Deus, ele só cai o queixo pelo seu filho, mas por nenhum homem. Então, no caso, o chão era um local onde todo crente, ele deveria reiniciar a sua caminhada. Fico vendo alguns cristãos, e isso é muito comum. A gente vê isso com pastores novos,
homens que saíram agora do seminário, homens que iniciaram agora a sua jornada, um olhar tão arrogante, um tom de voz tão diferente, uma visão tão complicada. Eles já se acham no direito de bater, de brigar, de exortar, de mandar embora. Meninos de fralda que desconsideram e não tratam com respeito homens que têm 30 anos servindo ao Senhor no ministério. Uma arrogância que parece que o ministério começou do topo, não começou do chão. Muitos cristãos, eles estão esfriando e morrendo porque eles querem começar do topo. Eles não querem começar do chão. Tem que começar do chão. O processo inicia-se no chão. No chão. Essa é a nova regra que você não conhecia. E aí a igreja, ela surge de onde? Do chão. As sementes são plantadas no chão. E aí uma coisa nova vai surgir. Levanta-se um homem, mas um homem já regido por uma outra regra, a regra da cegueira. O Paulo, ele agora é um homem cego. Ele levanta-se e não está enxergando nada. E perceba que quando não há nada, não aconteceu nada, foi apenas uma voz, foi apenas um encontro que o tornou cego. Fiquei olhando esse texto e pensando nesse texto e orando sobre esse texto e tentando injetar em mim o máximo possível. E a pergunta foi: camarada, qual foi a última vez que você fechou os olhos e olhou para dentro de você mesmo? Porque você só ora de olho aberto. A tua vida cristã é de olho aberto. Você só adora de olho aberto. O que eu digo com o olho aberto é que você só olha o outro, você só vê o outro, você só vê defeito, você só enxerga deformidades, você só vê gente falsa, você só vê uma igreja defeituosa, você só vê os defeitos alheios, você só vê a ausência do outro, você só vê a preguiça do outro, você só enxerga o outro. A tua vida cristã depende do outro, a tua empolgação depende do outro, o teu serviço depende do outro, o teu ministério depende do outro. Vai ficar cego. Aí, quando a gente obedece essa regra do não enxergar mais nada, aí fiquei cego, eu sou obrigatoriamente levado a olhar para dentro de mim mesmo. E nesses 3 dias, e o que o Paulo faz é simplesmente orar. São 3 dias em oração, são 3 dias de jejum, são 3 dias sem comer e sem beber. Deus promoveu a Paulo esse período extraordinário no início de muitas igrejas. Você vai experimentar que regras mudam. Não é mais planejamento como se mata crente. Você agora vai analisar como é que você vai matar você mesmo. Não é mais, a regra mudou. Não são mais estratégias de guerra contra o outro. Agora é estratégia de guerra contra você. Qual foi a última área da sua vida que você a fez morrer? Porque você é um bom matador, só é um péssimo suicida. E nós temos que matar o homem, a velha natureza que existe em nós mesmos, conforme fala Colossenses 3. Faça morrer a sua velha natureza. Mas nós geralmente esquecemos disso, e Deus promove um tempo de fecha os olhos um pouquinho, vai para o quarto secreto e olha para dentro de você. Paulo, ele experimentou esses 3 dias. Eu vejo que não é possível nós mantermos uma igreja saudável que não olha para dentro de si mesmo. Não é possível sermos crentes verdadeiros se não temos a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos. Não é possível construirmos uma vida cristã saudável olhando para o outro e nos comparando com o outro. Não é possível. Nós sempre nos consideraremos bons quando a gente vai se comparar com o outro, sempre. A tendência é sempre nos considerarmos gente boa quando a gente vai olhar para o outro, porque dificilmente quando a gente olha para o outro, a gente vai escolher quem é pior do que nós. E quando a gente vai escolher quem é pior do que nós, automaticamente eu já me considero bom. Para que vir para cá? Para se tornar igual àquela pessoa? Aquela pessoa que você está procurando é aquela pessoa que vem para cá sempre e nunca muda. Para que vir para cá? Para ficar igual ao meu pai que vem para cá, igual a minha mãe que vem para cá, igual a minha avó que vem para cá, igual o meu cunhado que vem para cá. A gente sempre procura pessoas que ainda não começaram a vida do chão. São pessoas que ainda vivem uma vida imponente, não começaram do chão ainda. E já tem 30 anos que vêm aqui, 50 anos, mas ainda não descobriram o que é chão.
E aí a gente vai olhando para essas pessoas. Por que não muda? Por que não muda? Por que é desse jeito? Por que crente é desse jeito? Porque tem pessoas que se acham crentes. Tem pessoas que se consideram crentes. Tem pessoas que nunca passaram por um processo de conversão, mas têm certeza que vão para o céu. Isso é problema deles. Me perguntaram um dia na sala de... Não me lembro se foi adolescente, jovem, se eu acreditava mesmo de fato que Deus tinha feito uma mula falar. Eu disse, sim, eu acredito que Deus faz a mula falar. Eu acho que o problema de Deus não é fazer mula falar. O problema de Deus é fazer o homem ouvir. É fazer o profeta ouvir. Mula falar, vara de amendoeira falar, panela de barro falar, como os instrumentos de Jeremias, vaso nas mãos do oleiro falar. Deus ele vai fazer com que as pedras clamarem. Isso é moleza. Dificuldade, amigo, é uma pessoa ter ouvido atento para ouvir. Tem muita gente corajosa para falar, extremamente covardes na hora de ouvir. Muita gente é corajosa para criticar, mas covardes na hora de ouvir a verdade. Tem pessoas que não aceitam confrontações, porque sabem que devem e não querem passar pelo processo da restauração. Não admitem ficar cegos. Não admitem esse processo da cegueira divina que lhe faz a gente olhar para dentro de nós mesmos. Ministério é isso. Fazer o trabalho de Deus com zelo é isso. É isso que você acha que eu mereço? Você está falando sério? Você acha que casamento é isso? Vida comigo é isso? Isso aqui é o que eu mereço? Isso aqui é obedecer às minhas ordens? Isso aqui é ser crente? Você acha mesmo? E esse processo da visita de Deus e fazer com que nós enxerguemos a nós mesmos é um processo curioso, porque muitos de nós já ficamos cegos, mas não fizemos essa viagem. Irmãos, quantas vezes eu fiquei cego? Quantas vezes bloqueios na minha vida aconteceram que eu não tinha mais para onde ir, eu caí num poço sem fundo. No fundo do poço, melhor. Eu caí numa rua sem saída. Eu não tinha mais para onde ir. Ou eu paro e fico conversando comigo mesmo, ou eu vou ficar conversando ao léu, gritando, esperneando e vou morrer fazendo isso. Quantas experiências o Senhor já me fez passar e eu perdi a bênção de olhar para dentro de mim mesmo, examinar a mim mesmo. Não fiz isso. A igreja ela auto se examina. E Paulo falou isso na ceia em 1 Coríntios 11. Se vocês examinassem a vocês mesmos, se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não precisariam ser julgados. A capacidade de olhar para dentro de si. Regras que mudam, planejamento que muda, estratégia que muda. Eu agora ficarei cego de uma forma que eu não entendo porquê, de uma forma que eu não sei de onde veio. Eu só sei que me promoveu momentos valiosos para a minha vida, nos quais eu não comerei, não beberei, eu só orarei. Eu quero saber quem é esse Jesus. Meus irmãos, que bom que nós pudéssemos ter tempos de cegueira para descobrirmos mais quem é Cristo. Que o Senhor nos desse tempos de ficarmos cegos por um tempo, sem olharmos ninguém e vermos a vida de ninguém e podermos descobrir mais quem é Jesus de Nazaré. Termos uma experiência com Jesus de uma forma que eu nunca tive. Eu fico olhando para esse texto, às vezes me dá um sentimento assim de... Eu sei que Deus trabalha com cada um de jeito diferente, de forma diferente. Mas, poxa, o Paulo em 3 dias teve experiência que eu não tive em 30 anos. O que aconteceu? Que diferença foi essa? Por que em 3 dias o Paulo está pregando o Evangelho? Por que no 4º dia o Paulo já está sendo um pregador, impactando uma cidade, causando transtorno onde ele está, no 4º dia? A religião diz que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela tem que passar por uma sala de catecúmenos, que eu acho terrível essa palavra. Mas tem que passar por uma classe, para ver se a pessoa de fato é crente. E é na classe que eu vou ver se a pessoa é de fato crente. A religião diz que uma pessoa não pode ser batizada sem antes passar por um crivo, passar por uma sabatina. Responda, quem foi Ageu?
Responda quantos versículos tem no livro de Abacuque. Responda qual a sua visão sobre Trindade. Me diga o que é Trindade. Entendeu como é que é? A religião diz assim, o que é alma? Rapaz, precisa disso aí tudo para batizar, é? Pois é, a religião encaixota uma pessoa, enquanto o evangelho diz, você teve um encontro verdadeiro com Cristo, não teve? Tive sim, eis aqui água, vamos batizar. Você vai morrer e você vai nascer uma nova criatura. E o Paulo é batizado sem as estruturas religiosas, mas pela presença do Cordeiro de Deus ali naquele lugar. Percebe a diferença? E no quarto dia o homem está pregando o evangelho. Ele sabe o que é Trindade? Não sabe não. Ele tem dimensão de todas as coisas do que é do Senhor? Não tem. O que ele sabe é quem é Jesus. E ele vai passar por um processo de aprendizado. Ele vai passar por um processo de sede e água sendo providenciada. Fome e pão sendo trazido. Ele vai começar a crescer, desenvolver, pegar músculos, estatura de Cristo. E ele vai começar a ensinar isso para as igrejas. Gente, não pare. Não pare, é necessário conhecermos esse amor do Senhor, sua profundidade, sua largura, sua dimensão, sua altura. É necessário nós conhecermos as dimensões do amor do Senhor. Meu povo, o reino de Deus é tomado por esforço, nós precisamos transpirar. Fiquem firmes, Paulo vai aprendendo a desenvolver uma vida com Cristo. Em 3 dias ele sabe quem é Jesus. Para muitos que estão numa estrutura religiosa, 40 anos ainda não sabe quem é Cristo. Sabe da instituição, o nome do pastor, o estatuto da igreja, o regimento interno, sabe dessas coisas. Sabe dos presbíteros, sabe da carteirada que o diácono pode dar, como é que é feita a disciplina, sabe como é que muda os movimentos. Fecha, 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 que lá vem um pastor, o pessoal sabe disso. Mas não conhecem o Cristo vivo. Paulo conheceu, regras mudam, porque começou do chão e agora está cego. Muitas conversões que nós contemplamos nesse lugar e contemplamos no decorrer da nossa vida, são conversões que abortarão, irmãos. Muitas pessoas que se consideram crentes não são, vão para o inferno. É bíblico. Nós comíamos e bebíamos, isso é santa ceia. E o Senhor vai dizer explicitamente, eu nunca conheci vocês. Comíamos e bebíamos numa esfera religiosa, mas nunca por mim, em mim e para mim. Vocês não me conhecem. Você deu um passo para uma religião. Você agora é evangélico. E ser evangélico para você é suficiente. Enquanto a palavra do Senhor nem sabe que nome é esse. As regras mudam. O terceiro pilar é que um novo caminho surge. O segundo pilar é que um novo caminho surge. Novas regras começam a existir. E Paulo vai ensinar isso para as igrejas, que é chão e cegueira. E a outra regra é que existe um novo e vivo caminho. Um caminho que era para matar, destruir, arrebentar, causar mal, causar dano. Agora é um outro caminho de vida. Aonde eu matava, agora eu gero vida. Aonde eu causava transtorno, agora eu causo um alvoroço por causa da minha mudança. É um outro caminho. Eu estou trilhando uma nova rota. Eu estou trilhando novos passos. Eu agora não vivo mais em caminhos de morte. Eu agora estou trilhando um outro caminho. Eu sei que a palavra, ela sempre nos faz tomarmos decisões e atitudes, e quem nós nos tornaremos e quem seremos vai depender dessas atitudes. O caso é que isso está desapercebido da vida de muitos cristãos. Eu fico muito preocupado com uma geração que não toma decisões. Uma geração que ficou morna. E por favor, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou com ninguém na mente, falando para alguém, pensando em alguém. Eu estou falando da igreja em geral. Uma igreja que ficou morna.
Eu acho que por causa das decepções, uma igreja que está esperando qual é a próxima queda, uma igreja, um povo que está esperando qual vai ser a outra dor, e é um povo que está esperando a próxima tragédia. Quando, na verdade, o Senhor nos chama para um novo e vivo caminho. Vem andar comigo. Vamos andar comigo. Eu tenho um novo caminho para você. Eu quero lhe tirar desse caminho de decepções. Eu quero lhe tirar desse caminho de dor. Eu quero lhe tirar desse caminho de mágoas. Eu quero lhe tirar desse caminho que você não acredita mais na minha igreja. Mas deixa eu te falar, a minha igreja é outra. A minha igreja tem outra característica. Deixa eu te tirar desse caminho que você pegou, esse caminho de ir para longe do compromisso, ir para longe das responsabilidades, ir para longe de um ministério mais atuante, mais forte, mais firme. Eu quero te trazer de volta para um caminho novo, vivo, cheio de vida, cheio de flores. Eu quero te trazer para outro caminho. Vem andar comigo, porque nesse caminho que você pegou é o peixe que saiu do rio. E o Senhor nos chama para esse novo caminho. Eu vou mostrar para o Paulo que o caminho dele é outro. Esse homem vai ser usado por mim, e esse homem vai ser um instrumento meu. Esse homem vai agora ter uma caminhada diferente. Esse homem vai pregar o evangelho. Esse homem vai ser tanto perante gentios como perante reis, assim como os filhos de Israel, no versículo 15. Esse homem vai ter um caminho que por onde ele passar, ele vai levar vida. Não sei se os irmãos estão pegando a ideia de que no domingo passado eu falei que nós somos aquela árvore plantada junto ao rio, Salmo capítulo 1. Estou falando para vocês um pouco dessa característica dessa árvore que dá fruto no seu devido tempo. Essa igreja que é atuante, essa igreja que é de Cristo, não de donos, não de patrões. Conheci uma jovem que ela falou que no dia que eu estava estagiando, há muitos anos atrás, eu estava estagiando nessa igreja, e essa jovem me procurou e disse: pastor, é o seguinte, já me chamava de pastor mesmo sendo seminarista, né? Ela disse: pastor, eu não sei o que fazer, porque eu cometi um pecado na área moral, e o pastor da igreja, que era o pastor onde eu estava, ele subiu num palanque lá num comício e disse que a igreja dele iria apoiá-lo. E quando eu fui questioná-lo que ele não deveria fazer isso, porque a igreja não autorizou ele falar em nome da igreja, esse pastor me procurou e disse: aquele pecado que você cometeu, eu não falei para ninguém. Ficou só entre nós dois, lembra? Então não ouse me afrontar, porque eu torno público o que você fez. São os níveis de líderes que existem. Eu torno público aquilo que você fez. Está na manga. Aqueles que se levantam contra mim eu mato. Isso não é o caminho do evangelho, gente. Esse não é o caminho, essa não seria a mensagem do Paulo. Essa não seria a mensagem deste que encontrou com um homem que estava com sacolas de ira, de raiva, de ódio e de morte. Se encontrou com Cristo e diz: deixa eu mudar a tua bagagem agora para amor, para restauração, para perdão e para paz. E eu quero trazer você para um caminho novo e verdadeiro. Você que traz na bagagem muitos pecados, assim como eu, você que traz na sua bagagem muitos fracassos e que você tem até oposição ao Senhor, escute que o Senhor lhe chama hoje para trilhar um caminho diferente com Ele. Um caminho vivo, um caminho verdadeiro. Por fim, eu chamo dessa terceira pilar, terceira pilastra, esse terceiro fundamento da igreja, além desse novo caminho, é uma nova liderança. Se tem novas regras, tem um novo caminho, tem uma nova liderança. Isso é a igreja de Cristo. São novas regras, é chão e cegueira. É um novo caminho, o caminho da graça e o caminho da instrumentalidade, pelo seu poder na ação do seu Espírito. E agora é uma nova liderança. Quem? Eu, o Cristo, o Rei dos Reis. Eu, o Cristo. A liderança agora é minha. Eu sou o cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo ensina isso, lembra? Tanto em Efésios como em 1 Coríntios 11, ele vai dizer: Cristo é o cabeça da igreja, gente. Cristo é o cabeça da igreja.
É Ele que pensa, é Ele que decide, é Ele que traça os projetos. Ele é o cabeça da igreja. Essa igreja não pensa, quem pensa é Ele. E nós pensamos os seus pensamentos. Nós obedecemos a sua vontade. O cabeça da igreja não pode ser um homem. O cabeça da igreja não sou eu. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Não, por favor, não nos sigam. Não nos sigam. Não sejam defensores de Paulo. Não sejam seguidores de Apolo. Quem são esses homens? Meros instrumentos, meros servos pelos quais Deus usou, mas nenhum merecedor de ter seguidores. Não sigam Clédson, não sigam A e nem B, sigam o Cristo vivo, o Senhor verdadeiro. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso Senhor, Ele é a referência, não eu. Tanto é que o que eu falo, o que eu prego, como ajo, da forma que eu pastoreio, os irmãos precisam analisar pelo crivo do Cordeiro, se eu estou certo ou errado, mas pelo crivo dele. Não eu que traço as metas para a Cristã Evangélica Nova Vida, mas ele, irmãos, ele. Eu não tenho o poder de curar, ele tem. Eu não tenho o poder de redimir, ele tem. Eu não tenho o poder de restaurar vidas, Ele possui. Então a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Eu não tenho. Se por acaso alguém for curado aqui hoje à noite nesse auditório, saiba, foi Deus aí na sua vida. Não fui eu, não foi minha palavra, não foi minha oração, não foram esses instrumentos. Foi a presença de Deus aqui que curou. Então Ele cura. Honra seja dada ao Senhor. Não há pessoas que sejam exaltadas, que tenham nome exaltados. Existe uma nova liderança sobre a igreja. Existe agora um novo cabeça sobre a igreja. Existe agora aquele que diz que pode ou não pode. Existe aquele que diz quem é aceito, quem é reprovado. Existe quem é digno e quem não é digno, agora quem vai dizer é Ele. Pessoas que não se aceitam a si mesmo nas igrejas, porque não são casados no civil. Pessoas que não se aceitam na igreja, mas porque passaram pelo processo do divórcio. Pessoas que são escorraçadas porque tiveram filhos e filhas que infelizmente caíram em drogas, que agora se acham indignos de sentar nessas cadeiras, porque aqui é um local de santos. Olhar para pessoas com olhos lacrimejantes e ouvir: Senhor, pastor, será se Deus me aceita no meu segundo relacionamento? Pastor, será se Deus escuta a minha oração, o meu filho estando nas drogas? Porque a religião escorraça. Jamais eu farei apologia a segundo casamento. Jamais direi que o casamento não é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Mas jamais direi que Deus ele não pode alcançar uma pessoa que fracassou. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho a coragem de, nesse púlpito, ter uma pessoa que era um ex-estuprador, um ex-pedófilo, um ex-bandido, e a igreja vibrar, uma salva de palmas para ele, quando ele vem dar um testemunho. Ele vai contar todas as bagaceiras que fez, e a igreja vibra. Tem gente que vem até do sul para ouvir. Mas eu não posso chamar uma pessoa que fracassou num casamento. Que Deus ele não pode restaurar a sua vida. Que Deus não pode dar um novo tempo. Que Deus não pode voltar a dar um sorriso no rosto. Que Deus não pode trazer de volta para a rota da vida. Porque ele fracassou. Vocês leram isso aonde? Para pastores é muito mais fácil dizer que está escorraçado e está agora sentenciado a viver solteiro para o resto da vida, porque isso vai denunciar contra o seu ministério. Diante de Deus, e eu quero prestar contas do que eu vou falar agora, Deus ele alcança um divorciado. Porque Deus alcança qualquer um que fracassou na vida.
e eu amo você. O que Deus vai dizer para as pessoas que são descasadas é que eu amo você. Eu restauro vidas. Eu ainda tenho um sonho para você. Porque se eu restauro um homem que acabou com vidas, destruiu vidas, por que eu não restauraria a sua? Isso não banaliza casamento, irmãos. Isso exalta graça. Porque jamais uma palavra dessa, eu não acredito que crentes escutem uma palavra dessa e vai dizer assim, então eu vou casar, divorciar, casar, divorciar, casar, divorciar. Você acredita nisso? São doentes, nem captou a mensagem, são malucos. O que eu digo é para aqueles que tive uma realidade, da qual eu uso como exemplo, de uma menina que sofria violência física no seu casamento, mas o marido era fiel. E essa menina chorando, dizendo, eu não aguento mais apanhar. Mas como a Bíblia fala, não é, irmãos? Que só pode divorciar se for por traição, né? É? Você é para saber. Porque você é para conhecer o Cristo, não a religião. Conheça Cristo. E agora fale para essa menina o que Cristo diria. Porque eu vou dizer para uma menina de 22 anos, filha, ou você continua apanhando, aliás, continuar apanhando você vai. Você volta para casa e ora para que o seu marido lhe traia. Porque só assim você escapará do juízo divino. Fala isso para ela. E se for sua filha, fala isso para sua filha. Se for a minha filha, que eu seja crente o suficiente para dizer para minha filha, filha, você vai apanhar, é um cafajeste, olho roxo, boca cortada, você vai continuar apanhando, porque ele é fiel. E está escrito que casamento só se dissolve se for por traição. Eu não quero esse Deus. E eu não prego esse Deus. Eu creio num Deus que tira a gente dos aquários da escravidão e volta com a gente de novo para o rio e escreve em nossas vidas uma nova história. Eu não creio num Deus que nos deixa no aquário e diz, e vai morrer aí. Daí eu não tiro. Eu tiro o viciado, eu tiro o pedófilo, eu tiro o assassino, eu tiro o homicida, mas eu não tiro o divorciado. Isso é ridículo. Isso é um absurdo da religião. E vidas estão esmagadas pelas calçadas. Porque não sabe mais aonde se reencontram diante de Deus. Eu quero lhe dizer hoje à noite, existe uma nova liderança sobre você. Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que restaura vidas. Imagine eu dizer para essa menina, tá bom, eu vou abrir uma exceção, você peça divórcio. E essa menina se livra desse crápula. E com 22 anos eu a chamo. Mas tem uma coisa. Não foi adultério, né? Não, senhor. Foi violência. Então você não pode mais casar. E quem casar com você é adúltero. E se você casar de novo, você é adúltera. Pode ficar com esse Deus para você. Eu não quero. Eu não quero. Eu não tenho coragem de sentenciar essa menina, vítima de uma violência. E dizer outra coisa, você vai morrer só. Porque o nosso Deus, Ele não aceita que você case de novo. Restaure sua vida, construa uma família, tenha um sorriso no rosto. Não. Além de você ter sido vítima de uma violência, ter casado com um cara que se revelou como um demônio, eu ainda tenho que lhe condenar a ficar só pro resto da vida. Por que eu não tenho medo de falar isso? Porque eu convido a você sobre refletir nesse Jesus que se encontrou com Paulo no caminho. Pense sobre ele, conheça-o, desenvolva um relacionamento profundo com ele. Pode fazer críticas à vontade a mim, mas eu quero que você faça as críticas ao Jesus de Nazaré, acerte-se com ele e avalie se o que eu falei faz sentido ou não faz sentido. Você pode continuar acreditando que o casamento é só por causa do divórcio, mas por favor, caso aconteça alguma coisa com seus filhos, em campos parecidos, Deus nos livre, diga que é só divórcio. Não mude. Se o boi cair no poço, não tire, porque é um valor que você defende. O seu Deus é assim,
Então adore esse Deus. Eu não consigo adorá-lo. Eu adoro um Deus cheio de perdão e cheio de graça. É esse Deus que eu adoro. E é esse Deus que eu consigo enxergar nesse texto de Atos 9. E assim o apóstolo Paulo constrói uma igreja, sabendo que muitas pessoas vão querer matá-lo, mas hoje vale a pena morrer por esse Jesus. Deus vai providenciar cestos para a gente, e por mais que muitas pessoas queiram nos matar, o Senhor sempre será conosco. E vale a pena morrer, porque a gente não tem mais medo de morrer, porque de fato a gente já se entregou para Cristo. Nós não vamos abrir mão da nossa religião, nós jamais abriremos mão do nosso Redentor. Da nossa religião a gente abre mão, das igrejas abrimos mão, mas do nosso Jesus jamais, do nosso Cristo jamais, do nosso Redentor nunca. Deus seja louvado, bendito seja o seu nome, pela nova liderança que nós temos sobre nós, por esse Jesus que nos ama tanto sobre as nossas vidas. Ele tem projetos para você e para mim, projetos de paz, projetos de restauração, projetos de cura. Ele tem esses projetos para nós. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria orar, irmãos, nesta hora pelos cansados. Vamos orar pelos cansados. Vamos orar pelas pessoas que estão tão cansadas do peso religioso. Ouviram coisas lá atrás e passaram por momentos da religião que causaram feridas tão sérias. Vamos orar por cura das feridas religiosas. Vamos orar por cura das lideranças humanas que não poderiam ter feito isso com a gente e fizeram. Não poderiam ter dito aquilo para a gente e disseram. Vamos orar por isso. Vamos orar para que essa nova liderança surja nas nossas vidas. Orar para que essa liderança seja preeminente, suprema, superior sobre todos nós. Vamos orar por isso. Senhor, a verdade é que a Tua graça nos transtorna. A Tua graça desorganiza algumas coisas dentro de nós, para depois organizar. O que nós nos achávamos indignos, hoje a gente olha para dentro de nós mesmos, não enxergamos nada de bom. Mas quando a gente volta os olhares para o Senhor nos dá uma visão. Obrigado, Senhor, porque hoje à noite o Senhor pode agir nesse local para que as escamas caiam. Dê visões ao Teu povo, visões do Senhor. Faça com que o cristianismo seja verdadeiro na nossa caminhada, Deus. Nos dê tempo de cegueira. Senhor, a gente está vendo tanta coisa que não deveria. Está colocando o olhar em tantas coisas que não poderia. Tiramos o olhar do Senhor. Nos faça voltar a olhar a Ti, ao jejum, além do jejum, da oração. Senhor, existe um povo que ainda não Te conhece, por mais que esteja aqui há tanto tempo. Existe um povo que não Te conhece, apesar de ser crente há tantos anos. Existe um povo, ó Deus, que só sabe algumas letras de alguns cânticos. O Senhor está tão longe. O poder do Senhor transformador é algo tão estranho. Cercados de testemunhos, mas não tem nada para dizer de si mesmo. Te peço por um novo tempo, ó Deus. Te peço pelo chão para ser redescoberto. Homens e mulheres que aprenderão a partir de hoje o caminho da humildade. Nos humilharmos debaixo da Tua potente mão. Nos ajude, Pai Santo, para que esse novo e vivo caminho, nós decidamos trilhar nele. Um caminho de vida, um caminho de paz, um caminho de frutos do Teu Espírito. Nos ajude, Deus, para que jamais nos submetamos a nossa alma a qualquer liderança que não seja a Tua, a qualquer caminho que não seja o Teu, a qualquer voz que não seja a do Senhor. Confirme todas as mensagens desta igreja no coração do Teu povo. Confirme até mesmo as nossas dúvidas em nossos corações. Pai Santo, nós temos tantas dúvidas. Muitas vezes nós temos que tomar decisões agarrados na Tua cruz.
mas continue colocando a tua cruz próximo da gente, porque é nela que a gente vai se agarrar. Nos ajude, Senhor, a trabalharmos com pessoas que não sabem necessariamente para onde ir depois dos traumas, mas que nós apresentemos o caminho do Calvário, da transformação e do amor. Peço a Ti, Deus, que todo jugo religioso seja quebrado nesta noite, que toda a opressão da religião seja quebrada hoje à noite sobre suas vidas. Te peço, ó Deus, sobre as influências da religião que até hoje cobram, exigem, definem, regulam seus passos. E eu te peço que o Senhor faça uma visita poderosa na vida desses corações. Que seja Cristo exaltado e glorificado sobre nós. Queremos liberar perdão. Perdão, Senhor, para aqueles líderes que falharam com a gente. Queremos liberar perdão para aqueles que não entenderam a nossa dor. Queremos liberar perdão para aqueles que não souberam administrar a nossa alma. Perdão por aqueles que se meteram em vias que não poderiam e nos fizeram sofrer. Que nós não carreguemos esses nomes como culpados de nada, porque hoje nós conhecemos o Cristo verdadeiro. E quando nós encontramos o Cristo verdadeiro, não há mais culpados. Só há motivos para adorarmos. Só há motivos para glorificarmos o Teu nome. Cure-nos. Eu sei que existe médico em Gileade. E eu sei que existe bálsamo à disposição nesse lugar. Cure-nos, cure o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.